Oi meninas, tô aqui fazendo uma encomenda muito linda, é umas case que eu tô fazendo para as crianças da igreja. Deixa eu mostrar para vocês a estampa. Olha que coisinha mais lindinha, tá vendo? De peixinho, vou pôr um zíperzinho amarelo e combinando com esse poazinho aqui, ó, vai ficar a coisa mais fofinha de bonita. Então vamos lá, eu vou costurando enquanto vocês ficam aí olhando eu costurar, tá bom? Deixa eu cortar esse pedacinho aqui que tá sobrando. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu trabalhava na fábrica vocês sabem que eu trabalhei numa fábrica durante 12 anos, meu último emprego. Eu trabalhei lá durante 12 anos como modelista, fazia modelagem, na verdade era no computador, né, no programa de computador. Eu comecei lá, fazia tudo à mão, mas depois a fábrica informatizou tudo e eu tive que aprender a fazer no computador, e eu adorei, porque eu gosto muito de aprender coisas novas, né? Então, eu aprendi a fazer a modelagem no computador e é uma delícia, eu sinto falta. Mas eu não gostava de costurar. Eu já trabalhei como costureira, já trabalhei vários anos já antes de ser modelista, mas eu precisava trabalhar, então de escolher, né? Minha mãe me ensinou a costurar desde criança. Eu ajudava minha mãe a costurar e aí eu aprendi, graças a Deus, que a minha mãe me ensinou essa profissão. E eu não gostava de costurar, eu gostava de fazer modelagem, mas eu não tinha paciência para ficar costurando. Quando eu saí da fábrica, eu tive depressão, ansiedade, sabe? E eu fiquei muito mal, tive que tomar remédio, na verdade tomo remédio até hoje. E eu precisei parar, porque às vezes, né, a gente fica insistindo numa coisa e daí o corpo não aguenta mais e você tem que parar. Bom, graças a Deus eu parei. Passei um tempo com a minha filha lá nos Estados Unidos, curti meu neto bastante, lá quase 3 meses. Descobri que a minha filha estava grávida quando eu estava lá. Agora eu vou ter uma netinha, menina, Área Lívia. Coisa mais linda, minha neta vai chegar em março. E aí passei um tempo lá com a minha filha e voltei para casa. Meu marido falou, fica em casa um tempo, né, descansa a cabeça, depois você procura um serviço quando você estiver melhor e tal. E eu fiquei, né? Só que eu sou muito ansiosa. Eu sabia que meu marido ia precisar da minha ajuda, né? Eu queria ajudar. Não que ele ia precisar da minha ajuda, mas assim, ia ficar mais fácil, né? Ia ficar mais fácil pra ele se eu pudesse contribuir trabalhando. Eu sempre trabalhei, a gente tá casada há 30 anos. Eu sempre trabalhei, sempre ajudei com as contas de casa e eu queria continuar ajudando. Mas Deus tem planos para a vida da gente que a gente não faz ideia, né? E eu fiquei aqui ansiosa, mandando currículo, procurando emprego e tal. Só que só aparecia serviço para mim em São Paulo. Eu não quero ir para São Paulo, eu odeio dirigir. Gente, pensa numa pessoa que não gosta de dirigir. Sou eu. Eu dirijo por necessidade. Eu tenho pânico de trânsito. Imagina que eu vou para São Paulo pegar aquelas rodovias lá, toda movimentada. Não vou. E também não quero ficar indo de ônibus, de trem, de metrô. Muito cansativo. Né? Quem tem ansiedade, depressão, imagina ficar passando por isso todo dia, eu ia só piorar. Eu falei, não quero. E só aparecia serviço, chegou a aparecer serviço pra mim até em Natal.
Rio Grande do Norte, lá na Riachuelo do Rio Grande do Norte. Gente, quase que eu fui morar na praia. Mas, não fui, fiquei aqui. E eu comecei a mexer aqui nesse meu quartinho. Eu tinha esse quarto aqui, era o quarto das minhas filhas, né? Elas casaram, foram embora e esse quarto aqui ficou vazio. E eu tenho as máquinas que era da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, a única costureira da família era eu. E minha mãe sempre falava, quando eu morrer, minhas máquinas vai ficar pra Lídia, que é a única que aprendeu a costurar com a mãe. Aí quando minha mãe faleceu, eu peguei as maquininhas dela, mas pra guardar, de recordação, porque eu não gostava muito de costurar. Aí eu aqui em casa, tô sem fazer nada, já tinha limpado tudo, até o teto, reformei a casa, pintei a casa, fiz de tudo, não tinha mais nada a fazer em casa. Aí eu entrei nesse quarto aqui, comecei a olhar minhas coisas, minhas caixas de tecido, porque eu sou a louca do tecido, que não pode ver um tecido, compra, não vai nem costurar e tá lá. Tinha umas caixas de tecido aí fechadas, tecido antigo. E sabe o que eu achei no meio dessas coisas aqui? Uns painel que eu tinha comprado. Uns painelzinhos, não sei se vocês já viram, aqueles painel digital em tricoline que vem desenhadinho assim a necessaire, a bolsinha, pra você só recortar e montar. Eu tinha comprado esses painelzinhos pra mim fazer de presente para as minhas meninas, presentinho de Natal. Eu queria fazer um presentinho assim, feito à mão, né? Coisa de vó. Só já fazia uns 3 anos que tava aí os painelzinhos e eu não costurava, não dava tempo. Não dava tempo, eu também não ligava muito pra costurar. Aí eu catei os painelzinhos, comecei a olhar e falei, vou montar esses painelzinhos aqui, vou fazer, pra ver o que dá, né? Depois eu dou pras meninas, no fim do ano. Catei os painelzinhos, procurei no YouTube o tutorial, né? Porque no YouTube ensina tudo, gente. O YouTube, eu tô aprendendo tanto no YouTube, vocês não têm noção. Não gastei R$1 de curso. Quem sabe costurar? Se você assistir o vídeo, você faz qualquer coisa. Até aprender a costurar, dá pra aprender no YouTube, viu? Tem muita aula, muito gratuita. E aí eu assisti no tutorial, fui lá e fiz as bolsinhas necessaire. Gente, ficou linda. Eu fiquei encantada, mostrei para minhas filhas, elas, mãe, que coisa mais linda, por que você não fez isso antes? E eu nem sabia que eu sabia. Eu nem sabia que eu sabia fazer bolsinha, quer dizer, eu não sabia, eu aprendi na hora. Aí, menina, eu já fiquei toda animada com as bolsinhas. Catei, né? Antes, porque eu sou muito da sabida, antes de eu costurar as bolsinhas, eu já copiei os moldes. Eu vou copiar os moldes que eu não vou desperdiçar, né? Aí, catei uns paninhos que eu tinha aí, já comecei a fazer umas bolsinhas, umas necessárias. Gente, que vício! É viciante. Vocês não têm noção, fazer bolsinha é viciante. E eu entrava nesse quartinho aqui, gente, agora é o meu ateliê, né, Amoras Beck. Eu entrava nesse quartinho aqui, eu saía daqui 10, 11 horas da noite, meu marido ia dormir, eu nem via, porque eu queria fazer bolsinha. Fiquei viciada. Ai, não podia ver um tecidinho, um negocinho na internet que eu já queria pra fazer bolsinha. E já comecei a pensar num nome para minhas bolsinhas. E mandei fazer etiqueta. E fiz um Instagram, um TikTok, um YouTube, um catálogo no WhatsApp. E falei, é isso! É isso que eu vou fazer da minha vida. Bolsinha. Não vou mais procurar emprego. Vou nada. Vou arrumar o quartinho das meninas aqui.
vou ficar aqui dentro de casa fazendo bolsinha e vendendo na internet, na Shopee, nas escolas, na igreja, as amigas, pra quem quiser. E tô eu aqui fazendo bolsinha, abri um MEI, um CNPJ, né? Porque precisa, né? Pagar os impostinhos pro governo, coitadinho, tá precisando. Aí tô aqui, gente, mas não é, eu fiz o MEI porque assim, por exemplo, se eu pego uma encomenda e a pessoa precisa da notinha, eu preciso ter um CNPJ, né? Às vezes a pessoa quer para dar de lembrança, é para uma empresa ou para a igreja, essa encomenda que eu tô fazendo é para a igreja, né? Aí precisa a pessoa ser reembolsada, então precisa do CNPJ, então foi por isso que eu já abri, já me organizei e tô eu aqui fazendo minhas bolsinhas, feliz da vida. E tem dia que eu fico aqui assim pensando, né, como que Deus é bom, como que Deus cuida da gente. Eu tava lá trabalhando num lugar que tava me fazendo mal, que tava me adoecendo, né? Eu achava que se eu saísse, eu vi tem tanto tempo, eu achava que se eu saísse meu marido não ia dar conta, ia ser difícil pra ele. E no final, gente, Deus proveu todas as coisas, não faltou nada, meu marido conseguiu, tá conseguindo até hoje sustentar a casa, me sustentar, pagar as contas, graças a Deus, Deus abriu as portas e tá dando tudo certo. Não é fácil empreender não é fácil, né, porque você vive um pouco na incerteza, no começo assim, você fica, eu tô indo um pouco na incerteza, né, porque você tá acostumado a trabalhar CLT, todo mês tá lá, seu pagamento dia 5, faça chuva, faça sol, tá lá, né, então quando você vai trabalhar por conta, empreender, é um risco que você corre, pode ser que você venda, pode ser que não, então a gente precisa ter fé. Ter fé, confiar, fazer um trabalho bonito, caprichado, para conquistar a clientela, né? Ter fé, pedir a Deus que abra as portas, que manda o cliente, que os clientes não deu cano. Mas em nome de Jesus tá dando tudo certo, graças a Deus. Perrenguinho da vida a gente passa, mas passa, né? Então é isso, gente. Eu queria bater um papo com vocês aqui enquanto eu faço a minha encomenda e dizer pra vocês, não desanima não. Não desanima não, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida da gente, mas em todos os momentos Deus está lá. Deus não abandona a gente. Às vezes a gente precisa aprender a parar, observar, porque a gente fica numa correria frenética, louca, e a gente não para enxergar. Tem tanta coisa que Deus dá pra gente, tanta coisa. Nossa, a vida é tão bonita, é tão gostoso você ter paz, acordar cedo, ter paz, estar no seu lar com a sua família, com saúde, poder fazer o que você gosta. E a gente fica numa correria, num desespero, atrás de coisas que às vezes faz até mal para nossa saúde, passando por situações que a gente não merecia estar passando, sendo humilhada, sendo, né, desrespeitada, maltratada, a saúde da gente sendo fragilizada. Isso não é legal. Nosso Deus não fez a gente para isso, sabe? Ele fez a gente para ser feliz, para prosperar, para ser abençoado nessa terra e para abençoar as outras pessoas que estão perto da gente.
Então a gente precisa valorizar o que Deus deu pra gente, confiar nele, e a hora que a gente estiver dando um murro em ponta de faca, vê que não tá dando certo, para e pede pra Deus: Senhor, me ajuda, recalcula a minha rota, porque às vezes a gente tá no caminho errado, né? E é isso que aconteceu comigo. O Senhor recalculou a minha rota quando eu parei. Eu precisei parar na marra. O Senhor me parou. Porque por minha conta eu não ia parar não. Mas eu parei, a minha saúde fez eu parar. E eu entreguei na mão de Deus. Falei: Senhor, eu tô aqui, não sei pra onde ir, o que fazer, me ajuda, me direciona. E uma coisa que eu não gostava de fazer, que era costurar, hoje eu amo. Tô apaixonada pela minha maquininha da minha mãe, essa maquininha aqui. Como a minha mãe já costurou aqui, chorava, orava, cantava aqui nessa máquina. E eu tô aqui costurando nela, feliz da vida. E eu descobri que eu amo costurar. Olha só. Eu amo costurar. Tô aqui, eu amo costurar bolsinha. Beijo, gente. Obrigada pela paciência.